Antes de começarmos esta oração, aquiete o seu coração por um instante e permita-se refletir com sinceridade diante de Deus. Nem tudo o que ouvimos é fácil de aceitar, mas algumas verdades precisam ser encaradas para que haja transformação real dentro de nós. Uma dessas verdades é simples, porém profunda. Estar em um ambiente religioso não significa, necessariamente, estar vivendo uma vida verdadeira com Deus. Muitas vezes, podemos participar de tudo, falar as palavras certas e até parecer firmes por fora, mas ainda assim estar distantes por dentro. Não é o que mostramos às pessoas que define nossa caminhada espiritual, mas aquilo que carregamos no coração. Há uma grande diferença entre apenas seguir uma rotina de fé e realmente viver uma vida rendida. E essa diferença começa quando entendemos o significado de se entregar de verdade. Seguir a Deus não é algo superficial. Não é sobre aparência, nem sobre costumes. É sobre decisão diária. É sobre abrir mão daquilo que nos afasta dele e escolher, mesmo quando é difícil, permanecer no caminho certo. Muitos querem os benefícios da fé, mas poucos estão dispostos a viver o compromisso que ela exige. E é justamente aí que começa a verdadeira transformação, quando deixamos de viver apenas para nós mesmos e começamos a viver com propósito. Se você está refletindo sobre sua caminhada neste momento, escreva: eu quero viver uma fé verdadeira. Quando começamos a olhar para dentro de nós mesmos com sinceridade, percebemos que a verdadeira mudança não acontece apenas no exterior, mas no interior. É fácil ajustar comportamentos visíveis, mas Deus está interessado naquilo que ninguém vê. Ele conhece pensamentos, intenções e motivações. Nada está escondido aos seus olhos. E é por isso que viver uma fé verdadeira exige mais do que atitudes aparentes, exige transformação do coração. Existe uma diferença entre parecer espiritual e ser verdadeiramente transformado. Muitas pessoas aprendem a falar como alguém de fé, agir como alguém de fé, mas nunca permitem que Deus mude suas vontades mais profundas. A entrega real começa quando você deixa de negociar com aquilo que sabe que precisa ser deixado para trás. Quando você entende que não pode caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Ou você avança, ou permanece preso. Seguir a Deus envolve renúncia, envolve escolhas difíceis, envolve dizer não para si mesmo em muitos momentos, mas também envolve algo poderoso, uma nova vida, um novo propósito e uma nova forma de enxergar tudo ao seu redor. E nesse processo, algo começa a mudar. Seus desejos já não são os mesmos. Sua forma de reagir se transforma. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar, porque dentro de você já existe uma nova direção sendo construída. Se você deseja viver essa transformação de dentro para fora, escreva: Deus, muda o meu coração. A caminhada com Deus não é sobre perfeição imediata, mas sobre um processo contínuo de transformação. Todos nós enfrentamos lutas internas, pensamentos que precisamos vencer e escolhas que testam nossa fidelidade. E é justamente nesses momentos que se revela quem realmente estamos nos tornando. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de cada pessoa. De um lado, a vontade de fazer o que é fácil, confortável e imediato. Do outro, o chamado para viver algo mais profundo, mais verdadeiro e alinhado com Deus. A cada dia, somos convidados a decidir qual dessas vozes vamos seguir. E muitas vezes, isso significa abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego e até de desejos que parecem inofensivos, mas que nos afastam daquilo que Deus quer construir em nós. Não é um caminho simples. Nem sempre é fácil escolher o certo quando tudo ao redor parece favorecer o contrário. Mas é exatamente nessas decisões que nossa fé ganha força e se torna real. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas. Dispostas a reconhecer seus erros, a se levantar após cair e a continuar caminhando, mesmo quando é difícil. E quanto mais você decide permanecer firme, mais forte você se torna espiritualmente. A sua fé deixa de ser apenas palavras e passa a ser evidenciada nas suas atitudes, nas suas escolhas e na forma como você vive, mesmo quando ninguém está olhando. Se você escolhe continuar firme nesse caminho, escreva: eu não vou desistir. Há algo muito sério que precisa ser compreendido. Nem tudo o que parece fé, de fato é fé verdadeira. Muitas vezes, as aparências enganam. Aos olhos das pessoas,
Alguém pode parecer firme, dedicado e até exemplar, mas Deus enxerga além disso. Ele vê a verdade do coração. Não é sobre o quanto você demonstra, mas sobre o quanto você vive de verdade quando ninguém está vendo. Porque é no secreto que a essência é revelada. É nas atitudes silenciosas que sua fé é provada. Existe um perigo em se acostumar com uma vida espiritual superficial. Quando a fé se torna apenas rotina, perde-se a essência. Quando tudo vira hábito, mas não a transformação, algo está fora do lugar. Deus não se impressiona com palavras bonitas nem com atitudes feitas apenas para serem vistas. Ele se agrada de um coração sincero, quebrantado, disposto a obedecer, mesmo sem reconhecimento. Por isso, é necessário parar e refletir. Como tem sido sua vida longe dos olhares das pessoas? Quem você é quando está sozinho? Suas escolhas refletem aquilo que você diz acreditar? A verdade é que viver com Deus exige coerência. Não perfeita, mas verdadeira. Não impecável, mas sincera. É uma caminhada de alinhamento constante entre aquilo que você crê e aquilo que você pratica. E quando a verdade dentro de você, isso se reflete naturalmente em tudo ao seu redor, sem esforço, sem aparência, apenas como fruto de um coração transformado. Se você quer viver uma fé sincera diante de Deus, escreva: Senhor, vê o meu coração. Com o tempo, você começa a perceber que essa caminhada não se trata apenas de momentos intensos, mas de constância. Não é sobre sentir algo forte em um dia e no outro esquecer, mas sobre construir uma vida firme, baseada em decisões diárias. A fé verdadeira é revelada na continuidade. É permanecer mesmo quando não há emoção. É continuar acreditando mesmo quando as circunstâncias não mudam. É escolher fazer o certo, mesmo quando ninguém está reconhecendo. Muitos começam animados, mas poucos permanecem comprometidos. Porque permanecer exige maturidade, exige disciplina. Acima de tudo, exige um coração decidido a não voltar atrás. Durante esse caminho, você vai enfrentar dias difíceis. Haverá momentos de dúvida, cansaço e até silêncio. Mas isso não significa que Deus se afastou. Na verdade, muitas vezes é nesses momentos que Ele mais está trabalhando, moldando você por dentro. O crescimento espiritual não acontece apenas nos dias bons, mas principalmente nos dias desafiadores. É quando você continua firme, mesmo sem entender, que sua fé se fortalece de verdade. E aos poucos, aquilo que antes te abalava já não tem mais o mesmo poder. Aquilo que antes te fazia cair, agora você consegue vencer. Porque dentro de você existe algo sendo transformado constantemente. A jornada não é rápida, mas é profunda. E quem permanece, colhe. Se você decide permanecer firme até o fim, escreva: Eu vou continuar, custe o que custar. Agora, depois de refletir sobre tudo isso, é o momento de se colocar diante de Deus com sinceridade. Sem máscaras, sem palavras decoradas, apenas com o coração aberto e disposto. Senhor, neste momento eu me aproximo de Ti reconhecendo que preciso de transformação. Eu não quero apenas parecer alguém de fé. Eu quero viver uma fé verdadeira, profunda e constante. Olha para dentro de mim e revela tudo aquilo que precisa ser mudado. Remove o orgulho, o egoísmo, as intenções erradas e tudo aquilo que tem me afastado da Tua vontade. Purifica meus pensamentos e alinha meu coração com o Teu. Me ensina a viver uma vida de entrega real. A escolher o que é certo mesmo quando for difícil. A permanecer firme mesmo quando eu me sentir fraco. A confiar em Ti, mesmo quando eu não entender o caminho. Fortalece minha mente, renova minhas atitudes e transforma meus desejos. Que eu não viva mais guiado pelas minhas vontades, mas pela Tua direção em cada detalhe da minha vida. Me dá constância, disciplina e um coração disposto a Te obedecer todos os dias, não apenas em momentos específicos. Que minha vida seja coerente com aquilo que eu declaro. E acima de tudo, Senhor, me ensina a permanecer. Permanecer fiel, permanecer firme e permanecer perto de Ti, independente das circunstâncias. Eu me entrego completamente e escolho viver para Ti. Se essa oração representa o que você deseja viver, escreva: Amém, eu me entrego completamente. Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.